Olá, você vai ver no Jornal de hoje: nova estratégia no combate à AIDS. Medicamento para prevenir o HIV será incorporado ao SUS. O novo tratamento vai utilizar o remédio tenofovir associado à substância entricitabina em pessoas não infectadas e que mantêm relações de risco com maior frequência. Conselho Nacional de Trânsito reduz burocracia para motorista com placa clonada. A partir de agora, o condutor que tiver a placa do seu veículo clonada poderá pedir uma nova diretamente ao Departamento de Trânsito, sem a necessidade de esperar que o veículo que esteja usando de forma ilegal a sua placa seja encontrado. Habitação e Castramóvel. Confira as entrevistas exclusivas com os vereadores Jair Assaf e Ralph. Nós temos hoje mais de 20 mil famílias que ocuparam o terreno público nos últimos 10 anos. Como é que nós vamos resolver essa questão? Nós precisamos de uma política habitacional de verdade. E para ser de verdade tem que ter a participação dos 3 poderes. O Castramóvel visa o bem-estar animal e também o controle de doenças na nossa cidade que podem ser transmitidas por esses animais. É agora no Câmara Notícias. O Brasil é referência mundial quando o assunto é o combate à AIDS. E agora o país vai adotar uma nova estratégia de combate ao HIV. Pessoas que fazem parte dos grupos de risco de exposição ao vírus vão tomar um medicamento que deve impedir a contaminação. Mais de 820 mil pessoas vivem com HIV no país atualmente, segundo o último boletim do Ministério da Saúde. Desse total, 372 mil ainda não estão em tratamento. A cada ano, são cerca de 40 mil casos novos no Brasil. Para diminuir o número de infectados, o Ministério da Saúde adotou novas medidas. O Sistema Único de Saúde vai oferecer um novo medicamento para reduzir o risco de infecção pelo HIV antes da exposição ao vírus. O anúncio foi feito por meio de videoconferência pelo ministro Ricardo Barros, que está em Genebra, na Suíça, onde participa da Assembleia Mundial da Saúde. Iniciaremos esta ação com um investimento de R$1.900.000 na primeira compra, 2,5 milhões de comprimidos, $1.900.000. $1.900.000, 2,5 milhões de comprimidos que devem atender 7 mil pessoas. O novo tratamento vai utilizar o remédio tenofovir associado à substância entricitabina em pessoas não infectadas e que mantêm relações de risco com maior frequência. Profissionais do sexo, pessoas trans, HSH e gays, aí também nós temos que avaliar que não é todas as pessoas, nem todos os homens gays e HSH que precisam usar PrEP. É preciso ter um comportamento que torne essas pessoas vulneráveis ao HIV, que elas tenham um número excessivo de relações sexuais com trocas de parcerias sexuais e que sejam resistentes, inclusive, a outros métodos preventivos. É destinado também a casais sorodiscordantes, ou seja, uma pessoa é infectada pelo HIV, está em tratamento e a outra não está infectada pelo HIV. É o que hoje a gente chama mais comumente de soros diferentes. Então, o uso da PrEP pela pessoa que está negativa. O novo tratamento de combate ao HIV vai estar disponível em Brasília, Belo Horizonte, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Manaus, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Recife, Ribeirão Preto, Salvador e São Paulo. Existe uma equipe de saúde que vai avaliar várias questões. A primeira delas é que, em sendo populações mais vulneráveis, essa pessoa vai ter que ser testada para o HIV, porque muitas vezes a pessoa já está infectada e ela não pode entrar em PrEP. Ela tem que entrar num esquema de tratamento. Essa pessoa tem que fazer uma análise no que diz respeito à adesão.
PrEP não é um medicamento que a pessoa só pode usar de vez em quando. Ela tem que tomar o comprimido diariamente. Só para que você tenha uma ideia, é tão complexo que ela só começa a fazer efeito 7 dias após iniciar o tratamento. O governo federal abriu uma chamada pública para receber sugestões para a construção de presídios federais. A meta é construir, até julho de 2018, 5 novos presídios federais para receber detentos mais perigosos e envolvidos nas principais organizações criminosas do país. O Brasil vai duplicar a quantidade de vagas em presídios federais até o mês de julho de 2018. Para isso, foi aberta uma chamada pública para receber sugestões e projetos de empresas de construção civil. A ideia é encontrar a melhor proposta de preço e prazo para a finalização. Trazer transparência, mostrar para essa fatia de empresas, né, que trabalham com construção civil, eles tomarem conhecimento do que nós queremos e nos trazer eventualmente novas tecnologias, novos processos construtivos que principalmente tragam redução de custo do metro quadrado, rapidez da obra, da conclusão da obra. Vão ser construídos 5 novos presídios de segurança máxima, como esse que está sendo finalizado aqui em Brasília. Cada um deles vai ter a capacidade para receber até 208 detentos. O objetivo das penitenciárias federais é justamente receber presos de alta periculosidade e que precisem ficar isolados. Os estados vão encaminhar os presos mais perigosos para os presídios federais. A ideia é que as novas unidades ajudem a diminuir a incidência de rebeliões nos presídios de todo o país. A medida faz parte do Plano Nacional de Segurança, lançado pelo governo federal em janeiro de 2017 e que tem ações para combater o crime organizado e para a modernização das penitenciárias. A sociedade tendo a garantia de que as lideranças criminosas estarão em um ambiente de confinamento, de segurança máxima e efetivamente tirando esses criminosos de circulação. E a Prefeitura de Osasco já deu início às obras de acessibilidade anunciadas pelo prefeito Rogério Lins na audiência pública do último dia 17. A equipe da Secretaria de Serviços e Obras rebaixou guias e implantou rampas de acesso para cadeirantes no entorno do Paço Municipal. As intervenções incluem as ruas Narciso Sturlini, Dimitri Sensô de Lavaux, Aurora Soares Barbosa, Praça Manuel Coutinho e Avenida Bussocaba. Falamos sobre moradia e ocupação irregular com o vereador Jair Assaf. Secretário de Habitação por 7 anos, Assaf questionou a falta de uma política habitacional mais efetiva na cidade, que tenha participação maior do governo estadual e federal. Está faltando uma política habitacional para atender aqueles que chegam em Osasco ou aqueles que pagam aluguel. O que precisa é uma união do governo municipal, estadual, com o CDHU e Minha Casa Minha Vida, ou com outro nome que tiver aí hoje no governo federal. O que nós precisamos é atenção. Nós temos áreas que estão sendo ocupadas, que traz dificuldade para a prefeitura, porque precisa de água, de esgoto, precisa de acesso, precisa de escola mais próxima, precisa de creche. E nós temos hoje mais de 20 mil famílias que ocuparam o terreno público nos últimos 10 anos. Como é que nós vamos resolver essa questão? Nós precisamos de uma política habitacional de verdade. E para ser de verdade tem que ter a participação dos 3 poderes, porque o município não consegue sobreviver trazendo tudo isso, mas com a ajuda do Estado e com a ajuda do governo federal, nós podemos resolver a questão habitacional de Osasco. Até porque nós temos pouca terra. Nós estamos aí, as terras de Osasco estão desaparecendo, ou seja por empresas, ou seja por conjuntos habitacionais, ou seja por invasão. Eu sou da política, como fui secretário, eu sou da política da parceria. Nós precisamos dar atenção à moradia em Osasco. E para dar atenção precisa a participação dos poderes. E a participação dos poderes é com recurso, com terreno, com verba pública. É isso que nós precisamos em Osasco.
é resolver essa questão. E eu estou trazendo essa dificuldade que nós estamos tendo na cidade por falta da política habitacional. Esperamos que o Rogério agora consiga, depois de 5, 6 meses já ocupando o cargo de prefeito, elaborar um projeto para solucionar essa questão em Osasco, que é grave e é necessária. Nós temos ocupação no Munhoz, ali perto do Três Montanhas, com a Açucará e as áreas vizinhas, e temos o Jardim Padroeira, uma das ocupações maiores dos últimos anos em Osasco, que a prefeitura precisa olhar, precisa estar presente, porque, como você disse, a dificuldade é no acesso, é na doença que traz, é no mato, é no esgoto. Nós não temos a área pública, ela não tem esses equipamentos. Por isso precisa a presença do poder municipal, para resolver essa questão básica, que é a higiene. Mais higiene, menos doença. É isso que nós precisamos. Principalmente hoje, vou repetir, no Padroeira e no Munhoz, ali naquelas áreas próximo do Açucará, próximo do aterro sanitário e também do Três Montanhas. E no próximo bloco, nova medida do CONTRAN vai facilitar a vida de dono de veículo com placa clonada. A partir de agora, o condutor que tiver a placa do seu veículo clonada poderá pedir uma nova diretamente ao Departamento de Trânsito, sem a necessidade de esperar que o veículo que esteja usando de forma ilegal a sua placa seja encontrado. Vereador Ralph fala sobre andamento do projeto Castramóvel. Estive numa empresa aqui em São Paulo, na Vila Carrão, que fabrica o castramóvel, conversando, solicitando orçamentos. A gente vai para um rápido intervalo, não saia daí. Oi, só mulherada. Se hoje for dia de bebedeira, não vá fazer besteira não, hein? Tipo, pegar a estrada ou pegar carona com quem bebeu. Melhor terminar a noite solteira. Se cuida, mulher. Suas mãos podem contar histórias. Suas mãos podem mudar histórias. Antes, você tinha que correr de um lado para o outro quando acontecia um problema com uma compra. E acabava tendo que esperar, perder dinheiro, se estressar. Agora, acessando consumidor.gov.br, você pode resolver suas questões de consumo com as maiores empresas do Brasil pelo computador ou smartphone usando só uma mão. 8 em cada 10 casos resolvidos em até 7 dias. Pesquise, reclame, resolva. Consumidor.gov.br. Conciliação tá na mão. O Conselho Nacional de Trânsito aprovou nesta semana uma resolução que deve facilitar a vida de quem teve a placa do carro clonada. A resolução permite ao motorista, por exemplo, solicitar uma nova placa para o veículo sem que ele tenha que esperar o veículo clonado ser localizado. A atual frota nacional de veículos ultrapassa os 92 milhões de carros. E um dos principais problemas é a grande quantidade de placas clonadas. Para se ter uma ideia, só na capital do país, apenas no ano passado, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal registrou 120 queixas de placas clonadas. A estudante Mona Lisa faz parte da estatística e, desde agosto do ano passado, convive com esse pesadelo. Tive que ir diversas vezes ao DR, ao DENIT, ao DETRAN e em diversos setores, né? Sempre me mandam para vários locais e também tive que ir diversas vezes no fórum, porque lá eu entrei com ação também no fórum, no Tribunal de Justiça, falando sobre as multas, né, e também sobre a não aceitação do DETRAN com a troca de placa. Mas para resolver transtornos como o de Mona Lisa, o Conselho Nacional de Trânsito acaba de publicar uma resolução. A medida vai facilitar e simplificar a troca de placas clonadas. A partir de agora, o condutor que tiver a placa do seu veículo clonada poderá pedir uma nova diretamente ao Departamento de Trânsito, sem a necessidade de esperar que o veículo que esteja usando de forma ilegal a sua placa seja encontrado. Além disso, também não há necessidade mais de abrir um processo e contratar advogados. Normalmente, essa identificação do clonado se dá por conta de multas,
que começam a aparecer e o indivíduo não sabe porque eu nunca estive em determinado lugar, ou vem a fotografia e ele identifica que no momento da infração, quando o carro foi flagrado, aquela imagem não corresponde exatamente ao seu veículo, quer seja porque tem um adesivo que o seu veículo não tem, ou porque tem um amassado, ou porque tem uma película diferente no vidro. Então, estas características, elas são integradas no processo que agora já está regulamentado pelo Conselho Nacional de Trânsito e isto facilita a vida do cidadão de bem. Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas indica melhora da confiança dos consumidores em maio. Quem tem mais informações é a repórter Luana Karen. Em maio, o índice de confiança do consumidor subiu 2 pontos e atingiu 84,2 pontos, numa escala que vai de 0 a 200. Em relação a maio do ano passado, esse indicador teve alta de 13,5 pontos. Já no acumulado deste ano, a alta foi de 11,1 pontos. De acordo com a coordenadora da pesquisa na Fundação Getúlio Vargas, Viviane Bittencourt, o resultado foi influenciado pela melhora das expectativas em relação à situação financeira das famílias e o ímpeto de compras, fator também influenciado pela queda na inflação e pela queda também da taxa de juros. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente comemora de 28 de maio a 5 de junho a Semana do Meio Ambiente. Na programação, destaque para o passeio ciclístico ecológico no domingo, com saída na Fito às 8 da manhã, o mutirão de arborização que acontece na FATEC da Vila dos Remédios na manhã de terça, e o lançamento dos postos de entrega voluntária de materiais recicláveis, no dia 3 de junho, no Parque Dionísio Álvares Mateus, no Jardim das Flores. Conversamos com o vereador Ralph sobre o andamento do projeto para implantar o serviço de castramóvel na cidade. Acompanhe. É uma emenda individual que cada vereador tem, que eu destinei para a compra de uma unidade móvel de castração de cães e gatos para a nossa cidade, que é o castramóvel. O castramóvel visa o bem-estar animal e também o controle de doenças na nossa cidade que podem ser transmitidas por esses animais. Então eu defini que realmente a gente tem um problema muito sério, a falta de castração, o excesso de animais de rua na nossa cidade. Teremos outros projetos aí em relação à chipagem dos animais, terapia com animais. Então são alguns dos projetos que a gente vai propor aí na cidade para controle dos animais, para proteção dos animais e, da população em geral também. Eu estive numa empresa aqui em São Paulo, na Vila Carrão, que fabrica o castramóvel, conversando, solicitando orçamentos. Estarei na Assembleia Legislativa de Belo Horizonte com o deputado estadual Noraldino Júnior, que é o precursor do castramóvel em Minas Gerais. Vamos ver com ele como é que funciona o castramóvel dele. Ele tem o SAMU VET, ele tem uma série de projetos aí que a gente vai estar trazendo e divulgando. A gente já está na fase de orçamentos em relação ao castramóvel, para o mais breve possível, com a ajuda do nosso prefeito Rogério Lins aí, eu tenho certeza que a gente vai ter mais esse benefício para a nossa população. Começa nesta sexta-feira mais uma edição do Feirão da Casa Própria, promovido pela Caixa Econômica Federal. A oferta de imóveis este ano é menor, serão 228 mil unidades em todo o país. O evento é uma chance de reaquecer o setor tão prejudicado pela crise econômica. Neste prédio em construção, de 64 apartamentos, só a metade foi vendida ao longo de um ano, sinal da crise. O corretor diz que, se fosse 3 anos atrás, bastaria 2 meses para vender tudo. Quem tem dinheiro, ele não está querendo soltar aquele dinheiro que ele tem. Então, está todo mundo segurando um pouco, né? Nas 20 maiores cidades e regiões metropolitanas do país, mais de 120 mil apartamentos novos estão à venda. Mais da metade em obras, 26% prontos. E o restante, cerca de 19%, ainda está na planta, segundo a Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Além da queda nas vendas, a devolução de imóveis comprados na planta, o chamado distrato, também chama atenção. No último ano, de cada 100 imóveis comprados, 41 foram devolvidos. Na devolução, o comprador recebe de 85% a 90% do valor pago. A desistência da compra de imóveis é um reflexo da crise que atinge o setor imobiliário há pelo menos 2 anos. Quem perdeu emprego e não tem mais condições de arcar com as dívidas, acaba abandonando a aquisição da casa própria. As incorporadoras reclamam que as desistências afetam outros compradores, que podem ficar sem os imóveis mesmo depois de pagar. Nós estamos privilegiando alguém que decidiu
fazer uma compra, assinou um contrato irrevogável e retratável, resolveu sair do contrato e quando ele sai do contrato ele prejudica uma comunidade. Nós não estamos tendo aqui uma balança correta. Para reduzir o prejuízo, as empresas querem diminuir o percentual devolvido para quem desiste da compra. Mas, para este advogado, isso é ilegal. O dinheiro que ele pagou para a construtora durante a obra foi, na verdade, um empréstimo que ele fez para a empresa construir o imóvel que ele vai comprar futuramente. Enquanto ele não recebe o imóvel, ele não usufruiu de nada. Na hora que ele distrata antes de receber o imóvel, ele só deixa de comprar alguma coisa, ele não usou esse imóvel, não existiu o imóvel. E veja em instantes, a audiência no Senado discute o uso de animais em pesquisas para cosméticos. Os testes cosméticos nos animais em vários países já foram proibidos. Justificativas éticas, econômicas e comerciais na manutenção desses testes em animais são frágeis. Um trabalho feito pelo IBOP mostra que 66% da população é favorável a que seja feita a proibição. Instalações públicas para a prática de esportes estão presentes em quase todo o país. É o que aponta a pesquisa do IBGE. De 2003 para o ano passado, a média nacional dos municípios que faziam eventos esportivos cresceu de 93,6% para 97,8%. Não perca, é no último bloco. Oi, só mulherada. Se hoje for dia de bebedeira, não vá fazer besteira não, hein? Tipo pegar a estrada ou pegar carona com quem bebeu. Melhor terminar a noite solteira. Se cuida, mulher. A gente tá junto faz um tempão. Ele é um grude. Ciumento. Semana que vem a gente completa 3 anos de namoro. Ele vai sair de moto pra me encontrar e... ele se arrisca muito, sabe? A nossa vida vai ficar muito difícil depois do acidente. Como ele chama? Estatística. Antes, você tinha que correr de um lado para o outro quando acontecia um problema com uma compra. E acabava tendo que esperar, perder dinheiro, se estressar. Agora, acessando consumidor.gov.br, você pode resolver suas questões de consumo com as maiores empresas do Brasil pelo computador ou smartphone usando só uma mão. 8 em cada 10 casos resolvidos em até 7 dias. Pesquise, reclame, resolva. Consumidor.gov.br. Conciliação tá na mão. A proibição do uso de animais em testes para cosméticos foi tema de uma audiência pública na Comissão do Meio Ambiente no Senado. A proposta já foi aprovada pela Comissão de Ciência e Tecnologia e aumenta o valor das multas para quem utilizar animais nessas pesquisas. O representante do Ministério da Ciência e Tecnologia foi categórico. O Ministério é contrário ao projeto. Ele disse que proibir hoje as pesquisas com animais significa comprometer o desenvolvimento tecnológico de inúmeros produtos. Não importa se é um cosmético, se é uma vacina, se é um fármaco, se é um agrotóxico. A gente entende que o pipeline do desenvolvimento independe do que está entrando nesse pipeline. Tem vários exemplos internacionais que começaram como fármacos, no desenvolvimento, viraram cosméticos, ou começaram como cosméticos na ideia inicial e viraram fármacos. Você mata o processo de inovação. Se você bane, você mata o processo de inovação. Eu gostaria de lembrar que nós estamos discutindo aqui apenas produtos cosméticos. Então, acho que a gente tem que tomar um certo cuidado, porque senão a gente confunde um pouco a cabeça das pessoas, né? De fato, qual é a origem, qual é a finalidade desse projeto que nós estamos em discussão. Os senadores ouviram também a representante da Associação Brasileira da Indústria de Cosméticos. Segundo ela, essa categoria engloba não apenas produtos de beleza, mas também de proteção da saúde.
A ideia inicial é que são produtos não essenciais, como os que estão expostos ali. Surgem, né, no nosso racional as maquiagens, o esmalte. Mas, na verdade, 60% do faturamento desse setor compreende produtos para a proteção da saúde do consumidor. Os testes cosméticos nos animais em vários países já foram proibidos. Justificativas éticas, econômicas e comerciais na manutenção desses testes em animais são frágeis. Um trabalho feito pelo IBOP mostra que 66% da população é favorável a que seja feita a proibição total disso. Eu não sei se o senhor sabe a diferença, existem dois tipos de testes, os testes alternativos e os testes substitutivos. O teste alternativo é aquele que você utiliza menos animais, ou menos vezes o mesmo animal. E o teste substitutivo é aquele teste que você substitui o animal por outro tipo de teste, você não utilizaria o animal. Se depender de mim, para produtos de beleza, seja quem quer que seja ficar bela, não será através dos animais. Isso eu tenho já convicção. De fato, eu acho que era muito necessário ter feito essa audiência pública para que eu pudesse preparar meu relatório e certamente vou tentar tomar contato com os que vieram aqui ou que lidam com esse tema para que a gente possa fazer um trabalho o melhor possível para o país, pensando no país, pensando como devemos trabalhar de ter uma segurança jurídica numa matéria que é delicada, traz também uma carga de sentimento, de emoção, que isso qualifica mais ainda o trabalho da gente. As instalações públicas para a prática de esportes estão em quase todo o país, segundo o levantamento feito pelo IBGE. As áreas esportivas estão presentes em mais de 90% dos municípios brasileiros. E o objetivo é que o esporte chegue ainda mais longe. Veja na reportagem de Natália Mello. Piscinas, quadras de basquete, pistas de atletismo. Instalações esportivas como essas, ligadas à prefeitura, estão presentes em mais de 96% dos municípios brasileiros, de acordo com pesquisa do IBGE. Na Vila Olímpica da Mangueira, no Rio de Janeiro, uma ampla estrutura dá espaço a diversos programas sociais voltados à prática esportiva. Durante os Jogos Olímpicos, o local recebeu R$ 2.700.000 em equipamentos do Ministério do Esporte. No Brasil, são 5.570 municípios e, em 2016, mais de 87% deles desenvolveram ações ligadas a esporte e lazer. É o caso do Esporte RJ aqui na Vila Olímpica da Mangueira. O esporte a gente usa como auxílio na educação das crianças, né? Principalmente com o tempo que elas têm ocioso. Para fazer atividade aqui, as crianças elas têm que estar estudando. E a educação que a gente traz através do esporte serve como auxílio para isso. De acordo com o levantamento do IBGE, 27,3% dos municípios brasileiros tinham escolas da prefeitura com campo de futebol, piscina, ginásio ou pista de atletismo em 2016. De 2003 para o ano passado, a média nacional dos municípios que faziam eventos esportivos cresceu de 93,6% para 97,8%. Além disso, em 2016, 7,3% dos municípios disseram ter implantado o Sistema Nacional do Esporte, criado em 2015 para promover políticas esportivas para a população. A intenção do Ministério do Esporte era que existisse para a política pública de esporte um sistema semelhante ao que já existe na saúde e na assistência social, que esse sistema faz com que estados e municípios tenham instrumentos tanto de gestão quanto de legislação e de participação da sociedade na política pública de esporte. E na Vila Olímpica da Mangueira, no Rio, um dos legados das Olimpíadas foi a piscina aquecida. Os pequenos atletas que fazem parte do programa Esporte RJ já reconhecem os benefícios da atividade. Eu tô achando muito legal aprender. É porque, se a gente estiver afogando, a gente já sabe nadar. Ajuda o nosso músculo, faz o nosso corpo ficar bonito. E uma dica para quem costuma usar a ciclovia do Rio Pinheiros, em São Paulo. A CPTM e a empresa Shimano vão oferecer uma revisão gratuita para bikes nos fins de semana entre os dias 27 de maio e 10 de setembro. A ação integra as comemorações de 25 anos da CPTM. O atendimento ocorrerá em uma tenda localizada próxima à estação Cidade Jardim e acontecerá das 8 da manhã às 3 da tarde.
E no Rio, uma exposição propõe uma reflexão sobre o que não foi dito em relação à ciência e ao racismo no século XIX. Confira na reportagem de Maurício de Almeida. Mergulhar nos segredos que estão por trás das obras expostas no Museu Nacional do Rio de Janeiro e descobrir detalhes do racismo do século XIX. Esse é o objetivo de um passeio guiado que revela o pensamento que existia no Brasil imperial. Na época, a ciência considerava que os europeus eram seres superiores e que índios e negros estavam no estado de evolução inferior. Uma teoria racista que está presente em diversas salas do museu. Essas 3 estátuas representam bem o pensamento do século XIX. Elas foram moldadas em gesso nos corpos de 3 índios durante a exposição antropológica de 1882, que foi realizada aqui no Rio de Janeiro. Depois, os indígenas ficaram expostos para que a população branca pudesse conhecer seres que, na época, eram considerados selvagens. Essas fotos foram tiradas durante a exposição e mostram como os índios foram transformados em peças de museu. Começou a causar um certo rebuliço na cidade, né? Porque, ora, índios botocudos eram considerados assim como animais, né? Botando entre aspas, porque era aquilo de mais primitivo que existia. Nesta outra sala, a intolerância religiosa está presente. Todos esses artigos eram utilizados em cultos afros, que eram proibidos. Essas peças foram apreendidas pela polícia, que agia para acabar com os rituais. Ao mostrar o racismo, os monitores que participam da visita guiada querem desvendar os erros do passado para evitar a repetição deles no presente. Algo que fica escondido sobre africanos, sobre indígenas, que a gente pouco conhece, mesmo na escola, né? Coisas que acho que faz a gente pensar melhor sobre os assuntos do passado, sobre a nossa própria história. Né? Vamos conferir agora como fica o tempo para a Grande São Paulo. As informações são da Clima Tempo. Uma grande massa de ar seco predomina em todo o estado de São Paulo nesta quinta-feira e vai garantir um dia de tempo firme. A região metropolitana terá um dia de grande amplitude térmica. O dia vai amanhecer um pouco frio ainda e com possibilidade de nevoeiro, mas que logo se dissipa e o sol já predomina no período da manhã. Durante a tarde esquenta e vai fazer calor. Não há expectativa de chuva. A semana vai terminar com tempo seco e com temperaturas mais elevadas. A mínima prevista para esta quinta-feira é de 16 graus na capital e máxima de 27 graus. Em Guarulhos, mínima de 15 e máxima de 28 graus. Eu sou Fernanda Lucena e este foi o Câmara Notícias. Obrigada pela sua companhia. A gente se vê na próxima edição. Até lá!